também. Bom, hoje é dia 10 de novembro, né? Temos hoje uma aula síncrona sobre história oral e memória. Então, bom dia novamente. Vou ficar com o áudio aqui no celular e a imagem no computador. Vocês estão me ouvindo, né? O áudio está funcionando, então. Né? E vou Está tentar funcionando perfeitamente, professor. Tá bom, obrigado, Giovana. Então, vou carregar a apresentação aqui na plataforma do iniciar e carregar uma apresentação. Vou carregar aqui a apresentação para a gente poder ver os slides da aula, né? Bom, então, assim, o que eu queria já iniciar hoje na aula com vocês é tanto a apresentação, vamos dizer assim, a oralidade como fonte e como uma forma de trabalho e como uma forma de acesso do pesquisador a determinadas camadas da população que não têm muitos registros por parte ou que são ausentes no aparelho de Estado ou que frequentemente bem não registram suas memórias por escrito. Né? Então, a gente tem comunidades camponesas, povos indígenas, populações urbanas, periféricas. Né? Temos a maioria da humanidade, praticamente, está numa condição de muito pouco registro gráfico, não só no passado, como hoje mesmo. Né? Então, por isso que a oralidade, como fonte, é um mundo vasto, né? É um grande acervo à disposição dos historiadores. Agora, é um acervo que tem que ser trabalhado com um determinado preparo metodológico. Né? E isso implica em conhecer a dinâmica da oralidade e a forma como a oralidade está ligada à construção da memória individual e de memórias coletivas também. Né? Existem memórias individuais, né? E existem memórias que são socialmente compartilhadas. Então, a aula vai tratar desse assunto. Né? Eu já estou conseguindo, eu juro que estou conseguindo carregar aqui os slides. Né? Mas vamos lá. Por enquanto está 15%. Está carregando o arquivo. Tudo bem. Então, assim, o caso estudado pelo Botelho também precisa ser contextualizado. Né? Então, na aula de hoje, eu quero também trazer algumas informações sobre aquela cidade que é relatada no texto, né? Atividade Valdequiana, né? Que é uma pequena vila, Professor, não, é um professor, vilarejo. agora seu áudio está cortando bastante. Ah, certo. Tá. Eu Está acho que tem um travando. problema de conexão, porque está carregando. O carregamento do PowerPoint está ocupando o espaço. Né? Vamos ver, deixar terminar de carregar o PowerPoint aqui. Está 76%. Está carregando. Está fazendo a conversão do arquivo. Né? Bom, antes disso, né, deixa eu só dar Estão me ouvindo? Agora está tendo um eco bem grande. Certo, eu vou mutar o meu computador para não dar um delay aqui, não dar o eco, né? Isso, tá. Agora não está dando eco, né? Não. Não, tudo bem. Está carregando aqui o slide. Legal. Beleza, carregou. Então,
Eu acho importante, né, que desde que a história oral, desde que a história oral como fonte, né, passou a ser um objeto mais sistemático de trabalho, eu digo objeto mais sistemático porque as fontes orais vêm sendo trabalhadas há muito tempo por historiadores, sem que isso tenha sido dito e sem que isso tenha sido refletido, né? Então, por exemplo, eu tenho, vocês sabem que a minha tese é sobre a Guerra do Contestado, né? Um dos primeiros autores que eu li foram os militares que escreveram lá sobre a guerra em 1916, 1918, 1919, né? São as primeiras obras. E ali, se a gente for analisar no fino, né, as fontes que eles estão usando, embora eles muitas vezes não citem essas fontes explicitamente, eles estão fazendo referências a depoimentos de prisioneiros, a depoimentos de moradores, a depoimentos de sertanejos, né? Assim como várias crônicas que nós temos da Guerra do Paraguai e de períodos do século XIX recorrem à fonte oral sem fazer uma reflexão sobre isso, né? Então, o que é recente dos últimos 30 anos, vamos dizer assim, né, na historiografia, é essa reflexão sobre a fonte oral, né, pensando que a memória das pessoas, né, não é algo que vem pronto, né, e acabado e preciso, como se fosse um HD, um registro, né? Ou seja, as pessoas e isso é um problema, até porque nem a medicina sabe exatamente como funciona o cérebro humano, o registro de determinadas memórias, né? O que se sabe, né, é que a memória tem uma mobilidade, né? Então, não há como a gente separar essa questão da fonte oral dos efeitos da memória, né? Então, assim, eu posso lembrar de um acontecimento muito impactante, né, na minha vida, por exemplo, né, foi o Plano Cruzado. O Plano Cruzado aconteceu lá em 1987, foi um congelamento de preços e salários, né? Então, eu tenho memória daquilo. Mas a memória daquilo, se eu for reviver o que eu anotei naquela época sobre o efeito, é bem diferente do que eu estou da avaliação que eu tenho hoje daquele fenômeno, né? Por quê? Porque de lá para cá eu fui vendo reportagens de televisão, filmes, documentários, lendo matérias de jornal, de revista e conversando com pessoas que tinham outras opiniões sobre aquele processo. E eu mesmo fui mudando de ideia ao longo da vida. E mudando de ideia, eu acabei ressignificando a minha lembrança sobre aquele episódio, certo? Então, assim, isso para ver um episódio leve, né, que é um plano econômico, tal, mas que acaba mexendo na vida das pessoas, né? Na época, a gente tinha uma inflação galopante, eu ia ter um aumento prometido de 50% no salário, né, mas era só para dar conta da inflação de 50% passada, né? O que aconteceu com o plano? Houve um congelamento de preços e salários, o aumento que era para ser de 50% foi só de 22%, né? Mas o aluguel que eu pagava, que ia aumentar 70%, o aumento também foi de 20%, né? Então, houve uma deflação nos aluguéis, ao mesmo tempo que houve um desconto no aumento do salário, e uma tentativa de equilíbrio, né? Hoje, né, a maior parte das pessoas não lembra desses detalhes, né? Isso meio que ficaram de fora, foi uma experiência meio que descartada, né? Então, a oralidade ela pode trazer, né, esse acesso a um grande público que tem uma experiência, né, não letrada em relação ao mundo, né, em relação à forma como as coisas no mundo vão se fazendo, né? Então, assim, populações ágrafas, né? Civilizações que não usam a escrita, populações, sociedades e classes sociais dentro da nossa sociedade que usam muito pouco a escrita, podem ser objeto de
investigação por parte da oralidade. A oralidade frequentemente vai estar mais presente com os de baixo, né? Ou seja, aqueles da base da pirâmide social, né? Dos mais pobres, do meio rural, dos camponeses, dos trabalhadores urbanos de periferia, né? Mas também pode-se fazer história oral com aqueles que são da elite dirigente, né? Pode-se fazer história oral com políticos, com empresários, com governantes, né? Isso também é possível. Né? Aqui na UFSC, nós temos um laboratório de história oral que foi criado em 1976. E o primeiro acervo desse laboratório, na década de 70, é de entrevistas com políticos e pessoas de destaque da sociedade catarinense. Né? Então, a história oral, quando começou aqui conosco, começou a partir de cima também. Né? Depois é que foi aderindo a outros temas e a outras metodologias, né? Buscando os de baixo. Né? Então, as periferias rurais, urbanas, né? Os soldados, marinheiros, indígenas, né? São todos indivíduos, né? Que têm as suas falas registradas através de entrevistas, através do registro da oralidade por parte dos professores, né? Investigadores, historiadores. Então, o que se notou nos últimos 40 anos? Né? E lembrem, né, que aquele texto do Hobsbawm, né, da história de baixo para cima, como ele faz uma série de restrições, né, e levanta uma série de problemas em relação à oralidade. Ele não era contra a oralidade, ele era contra uma oralidade ingênua, né? Uma entrevista onde a fonte oral fosse considerada uma verdade absoluta, fosse inquestionável. Né? E, no entanto, nós sabemos como que há um jogo de memórias, uma dinâmica da memória, que acaba influenciando no depoimento de todas as pessoas. Né? Eu digo todas as pessoas, de uma forma ou de outra, né? Têm as suas experiências de vida relatadas através da sua oralidade, que são mediadas pela experiência de memória. Certo? Então, assim, boa parte desse trecho foi adquirido pela história com a influência de outras ciências sociais, né? Principalmente a sociologia e a antropologia, né? Que já, antes mesmo dos historiadores, também recorria às fontes orais. Né? Claro, se a gente for ver, fazer uma digressão na história, Tucídides, Heródoto, Políbio também recorriam a fontes orais. Né? Então, aliás, as fontes deles eram praticamente exclusivamente orais, né? na maior parte do tempo. Né? Então, para os historiadores, isso não é uma novidade. A novidade é realmente o cuidado crítico, né? No exame dessas fontes. Né? Bom, e o que é a memória? A memória é um outro problema complexo, né? Ou seja, porque a memória ela é também um campo de disputa política e cultural. Né? Lembrem daquela aula que eu falei sobre os autores marxistas do século XX, eu citei o Walter Benjamin para vocês. Né? O Walter Benjamin é um historiador que era um historiador marxista e judeu, né, e que teve que fugir da Alemanha nazista. Né? E ele, quando falava sobre o fascismo, sobre o nazifascismo, ele chamava atenção por uma questão que é fundamental. Né? Qual é a questão? Ele dizia o seguinte: se os nossos inimigos vencerem, até nossos mortos estarão em perigo. Essa é a frase de Walter Benjamin, né, que está naquela aula que nós tivemos, né, sobre os autores marxistas do século XX. Né? Ou seja, se o nazismo vencesse, não eram só os opositores ao nazismo que estavam correndo risco, mas também toda uma memória socialista e democrática anterior ao nazismo, né, que estava correndo risco. Né? Então, assim, existiria uma nova história, seria construída pelos nazistas se eles vencessem a guerra. Nós estaríamos vivendo uma nova história mundial, né? Sobre um regime que ia projetar uma construção do passado a partir dos seus
objetivos ideológicos. Né? Então, assim, essa é uma questão importante. Né? Não existe memória neutra, não existe uma memória não apaixonada e não envolvida com disputas culturais e políticas. A Vanessa aqui pergunta, quando que a história oral esteve submetida a uma métrica, a um estudo não ingênuo no século XX? Sim, mais no final do século XX, Vanessa, mais nas últimas décadas do século XX para cá, que a história oral foi objeto de uma maior reflexão, né, por pesquisadores, por historiadores oralistas, né, que até criaram entidades de história oral, periódicos de história oral, e passaram a refletir sobre essas questões. Né? Então, a fonte oral, o fato da fonte oral ser mediada pela memória, não é ruim nem bom. Né? Ele é um fato objetivo, né? Ou seja, é uma natureza da fonte. Né? Mas isso não diminui a importância da fonte oral. Essa aqui é a questão. Né? Então, a fonte oral ela é importante, mas como qualquer fonte, ela precisa ser criticada. Certo? Mesmo as fontes escritas que nós temos, né, se a gente for ver a história do Brasil através dos relatórios ministeriais e dos relatórios de presidentes de província do século XIX, que são fontes que vocês têm todas disponíveis na internet, vocês vão ver que o Brasil era um país róseo e feliz. Né? A imagem que a gente tem lendo documentos oficiais, né, é de que tudo está tranquilo, que é uma sociedade harmônica, sem conflitos e tal. Né? E, no entanto, a gente sabe que não era isso. Né? Entanto, todas as fontes precisam ser criticadas, não só as fontes escritas, mas as fontes orais também. Mas, para ser criticada uma fonte, a gente tem que entender a sua dinâmica. Né? E uma questão importante na memória é a sua mobilidade. Né? Porque a memória ela é, de certa forma, remexida, renegociada e remasterizada a cada geração. Cada geração revê acontecimentos passados com outros olhares, com outras... Ali está a construção de natativas, mas me desculpem, né? Aqueles dois T's ali têm que ser substituídos por dois R's, né? São construção de narrativas, né? Então, assim, sobre determinados episódios, quando eles acontecem, eles ainda são muito impactados. E, com o tempo, é que vão se ganhando narrativas sobre esses acontecimentos, e essas narrativas vão se tornando predominantes. Né? Claro, elas vão disputar com outras narrativas. Por isso que, frequentemente, as memórias podem ser divididas. Né? E esse caso de Tivitella Valdechiana, vocês vão ler no texto de Portelli, né? Ou já estão lendo, né? Eu acho que alguns já estão lendo. Né? Nesse texto, vocês vão ver que a comunidade tem uma memória dividida. Né? Embora as viúvas tentem construir uma memória predominante, a memória sobre o massacre de Tivitella Valdechiana ela é uma memória dividida. Né? Então, eu acho que tem algumas observações que a gente tem que fazer também sobre a Itália daquela época, né, para contextualizar. Para os historiadores e para o público italiano, aquele texto é um texto fácil, né, vamos dizer assim, simples de ser entendido. Né, mas eu acho que a gente tem que entender melhor o contexto da Itália na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, assim, existe uma Itália até 43 e uma Itália pós-43. Primeiro, isso é um ponto muito importante, né, para a gente entender esse texto. Esse mapa que eu estou colocando aí no slide é um mapa do Império Colonial Italiano sob domínio fascista até 43. Né? Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, a Itália, ela, como se aliou à Alemanha, né? A Itália ocupou um pedacinho aqui do sul da França, né? Na época da invasão alemã à França. A Itália já possuía como colônias, né, a Líbia, e a partir da Líbia, né, os italianos vão ocupar a Tunísia, que era uma colônia francesa, para não cair na mão dos aliados ingleses e americanos.
E os italianos também vão avançar sobre o Egito, né, e vão tentar atingir o Canal de Suez, só que eles são detidos aqui em El Alamein, né, um pequeno oásis, né, a caminho de Alexandria. Né, e os ingleses vão fazer uma contraofensiva, os italianos vão acabar chamando os alemães para auxiliá-los aqui no norte da África. Né? Então, entre 1940, praticamente até 1943, a gente tem uma guerra no norte da África, né? Com as forças italianas e alemãs aqui na Líbia, tentando tomar o Egito, né? e depois há um desembarque americano aqui na África do Norte mais ocidental, no Marrocos e na Argélia, né? E nesse desembarque, aparece meu pontinho vermelho aqui, né? Isso. E nesse desembarque americano aqui, junto com a ofensiva inglesa que vem lá do Egito e toma a Líbia, né? Em maio, o Afrika Korps, o general Rommel, e as tropas italianas se rendem aqui na África, né? Em maio de 43. Né? E aí começa uma grande crise. Os italianos também tinham tomado aqui a Somália inglesa, se juntado à Somália italiana, e tinham invadido a Etiópia e a Eritreia, né? Formado uma grande... A Etiópia era o único país africano independente que existia nessa época, foi tomado pelo governo fascista ainda em 1936. Mas logo depois os ingleses retomam, né? essa região aqui. Né? Então, os italianos... E aqui também a Itália vai lutar nos Balcãs. Né? Há uma ocupação da Albânia em março de 1939. A partir da Albânia, os italianos tentam tomar a Grécia, mas levam uma surra dos gregos. Né? Os gregos não só repelem a invasão italiana, como entram na Albânia e quase que expulsam os italianos da Albânia. Aí os italianos têm que pedir ajuda dos alemães. Os alemães entram e invadem a Grécia, né, para ter esse flanco todo dos Balcãs sob domínio do eixo antes da Operação Barbarossa, que vai ser a invasão da União Soviética em 1941. Né? Então, isso aqui é só uma pequena contextualização da guerra. Né? Eu acho que é mais importante a gente ver esse contexto aqui de 43 a 45, porque a Itália muda de condição. Ela passa da condição de aliada do eixo para país que se rende aos aliados. Né? Isso vai fazer com que o centro e o norte da Itália sejam ocupados por tropas alemãs. Né? Então, de 43 a 45, o centro e o norte da Itália vai viver sob ocupação alemã, que é diferente daquela relação de aliança que existia em 41 ou 42. Certo? Então, assim, por exemplo, como é que acontece isso? Lá em maio de 43, né? Em maio de 43, os italianos e os alemães são rendidos, né, no norte da África. 2 meses depois, em julho de 43, acontece o desembarque aliado, que é a Operação Husky, né, o desembarque de ingleses e norte-americanos na ilha da Sicília. Né? E aí acontece uma grande crise, porque essa ilha é tomada em poucos dias, né? E os britânicos e norte-americanos já colocam pontes, né? Não é pontes físicas, né? Mas cabeças de ponte, pequenos desembarques, né? Na região do Estreito de Siracusa para pegar e invadir a Itália continental. Né? E é nesse momento, né? No final de julho de 1943, Mussolini é derrubado. Né? Ele é derrubado numa reunião do Conselho Fascista. O Conselho Fascista derruba Mussolini, né? E, em combinação com o rei da Itália, porque a Itália ainda era uma monarquia, né? É nomeado o general Badoglio, né? O Marechal Badoglio, como primeiro-ministro, né? No lugar de Mussolini. E Mussolini é preso nesse momento. Então, todos ficam em suspenso, até os americanos e ingleses param, né, para esperar os desdobramentos políticos disso. E Badoglio já procura emissários de ingleses e norte-americanos para a assinatura de um armistício. Né? E esse armistício é assinado em 8 de setembro de 43. Né?
O Marechal Badoglio então, faz uma paz com os aliados, só que os alemães não aceitam isso. Né? Então, o que acontece é que os alemães, que já tinham algumas unidades militares dentro da Itália, para ajudar Mussolini a resistir à invasão anglo-americana, né? Essas unidades alemãs são reforçadas, né, por outras unidades que descem para a Itália, derrubam o governo do Marechal Badoglio. Há uma operação até de paraquedistas para soltar Mussolini. Mussolini é solto, né, e é mandado para o norte da Itália. Lá é formada numa pequena cidade, a cidade de Salò, por isso que é chamada de República de Salò, esse novo Estado fascista italiano, né? Mussolini é colocado como presidente dessa República Social Italiana, né? Que é um Estado mais fantoche, né? Não é um Estado que tenha o domínio sobre a Itália. Quem tem o domínio sobre a Itália a partir desse momento, na realidade, são os alemães, né? Sob o comando do general Kesselring. Né? E então é aí que boa parte até dos soldados do antigo exército italiano, desmobilizados, passam a aderir à guerrilha e à resistência contra a ocupação alemã. São chamados partigiani, né? Ou partisãos, né? São aqueles são guerrilheiros, né? Que lutam contra a ocupação alemã. Certo? Então é aí que vai acontecer a atividade guerrilheira. Só que essa atividade guerrilheira ela acontece numa sociedade que ainda era, em grande medida, legitimada pelo discurso do fascismo. Certo? A Itália constrói uma memória do antifascismo no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas é uma memória mais ou menos de última hora, dessa luta de 43 a 45. Né? Por quê? Porque durante mais de 20 anos vigorou na Itália o regime fascista, com amplo apoio de massas. Né? Não pode-se dizer que foi um regime imposto de cima para baixo unicamente. Né? Existia um grande apelo popular, né? Um grande apelo popular do fascismo. Né? E esse apelo popular se dava através da ligação do governo fascista com várias estruturas de reprodução ideológica do poder. E uma das estruturas fortemente aliadas ao governo de Mussolini durante a maior parte do tempo se chama Igreja Católica Romana. Certo? E esse é um ponto bem delicado do texto do Portelli. Né? Por quê? Porque a igreja vai ser um elemento importante para a construção da memória do massacre. Né? Eu não vou dar mais spoilers do texto aqui, mas eu só queria contextualizar, né, esses elementos para vocês. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a guerra na Itália, ela foi uma guerra muito longa. Né? Então, aqui a gente tem, em 43, depois no mapa do meio, em 44, os avanços são muito obstacularizados. Né? E aqui em 45, só que o norte da Itália é tomado. Certo? Então, assim, é uma longa campanha da Itália. A febre brasileira entrou aqui na última fase, né? De 44 para 45. Né? Mas a primeira invasão, que é da Sicília e do sul da Bota, acontece ali em 43. Aí, logo, os alemães fazem uma grande barreira física, que é a barreira de Cassino, Monte Cassino. Depois a linha Augusta, depois várias linhas. Né? Como a Itália tem uma geografia montanhosa, né? Essas barreiras que o general Kasserling ia fazendo acabavam sendo muito eficazes na defesa. Né? Então, aquilo que os aliados achavam que seria um passeio tomar a Itália, depois da rapidez com que caiu a Sicília e o sul da Itália, não aconteceu, né? Não rolou, porque as defesas alemãs foram muito fortes. Né? Então, numa guerra onde os recursos militares eram cada vez mais escassos para a Alemanha, né? Ou seja, a Alemanha aqui ainda vivia só na frente italiana, o conflito aberto, e na frente russa. Certo? O desembarque na Normandia só vai acontecer em 44, no final desse processo.
Então, a segunda frente da Normandia ela é muito tardia também. Né? Então, como os alemães têm que desativar forças lá da frente russa e trazer para reforçar a Itália, isso fazia com que a atividade guerrilheira de resistência dentro das regiões ocupadas pelos alemães, ela forçava também a militarização e a guarda de ferrovias, de refinarias, de fábricas, de objetos, vamos dizer, e de regiões de importância logística que os alemães não podiam descuidar. Né? Então, a guerrilha ela podia ter pouca eficiência militar no sentido mais imediato, né, da concepção, mas ela fazia com que muitas tropas fossem tiradas do front de combate para o policiamento dentro da França ocupada, da Bélgica ocupada, da Holanda ocupada, da Itália ocupada, né, dos Balcãs. Né? A maior guerrilha que tem na Europa desse período é do general Tito, na Iugoslávia. Né? O Tito, ainda no ano de 1941, conseguiu formar uma região liberada enorme dentro da Sérvia e da Croácia. Né? Uma região muito grande. Né? Então, os alemães tiveram que deslocar centenas de milhares de soldados para reprimir a guerrilha de Tito. Eram centenas de milhares de soldados a menos, né, nas frentes de combate. Então, como era uma guerra total, né, a atividade dos partisãs, mesmo às vezes sendo muito amadora, pequena, esporádica, ela acabava por envolver, né, a repressão, a repressão e a dispersão de algumas tropas da frente. Né? Então, acho que essa é uma questão também a ser considerada. Certo? Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem, né, Tivitella Valdechiana vai construir uma memória, e boa parte dessa memória vai estar grafada hoje lá. Essa aqui é a estátua do Coroinha Daniele. Né? É uma estátua em bronze, feita pelo escultor Boni. Né? Isso aqui é uma homenagem aos mortos do massacre de 44, lá em Tivitella Valdechiana. Né? O Coroinha, o que aconteceu com ele? Ele se atirou do penhasco. Né? Então, aqui a imagem tem dois ângulos da foto. Né? Ele de costas, aparece assim que se vê a estátua com quem está na igreja e olha para o penhasco. Né? Então, é uma pedra arremessada, pedra do Rei Leão, né? Arremessada assim para frente, e ele está progredindo. Né? E ali tem um texto, uma plaquinha, que tem uma plaquinha nessa plaquinha está escrito o seguinte: tá? In questo luogo di morte, il chiricheto Daniele trovò la forza per volare verso la vita e fece tono per tutti. Nesse lugar de morte, o Coroinha Daniele encontrou forças para voar em direção à vida e fez disso um presente para todos. Né? Então, isso é uma espécie de um sacrifício do Coroinha. É um episódio que não está muito bem documentado, né? Mas que cresceu na memória, né? De que no dia do massacre, como crianças e jovens de 15 anos até homens de 60 anos de idade, todos foram fuzilados pelos alemães, né, em Valdechiana, né? E consta que um dos episódios desse menino, né, o coroinha da igreja, se arremessou. Né? Para não ser fuzilado, ele se arremessou em pânico, né, dos alemães. Então, mas esse suicídio, né, aliás, a igreja sempre condenou o suicídio. Né? Casualmente, aqui é até uma apologia do suicídio, né? Uma coisa até complicada do ponto de vista teológico, né, para ser debatido. Né? Mas esse suicídio foi heroicizado pela memória. Né? Então, tem um debate sobre isso. Né? É uma narrativa que é construída sobre o massacre, que vai ser analisada pelo Alessandro naquele texto. Certo? Bom, aqui vocês têm uma foto aérea do tamanho de Tivitella Valdechiana, né? Ou seja, é uma vila muito pequenininha, um vilarejo bem pequeno,
E aqui é a Praça Central. Nessa Praça Central é onde apareceram os corpos dos soldados alemães que foram mortos pela resistência. E os alemães, para se vingar da população, mataram 115 pessoas. Foram dois alemães por 115. Então, foi um massacre tipo exemplar, para colocar pânico na população. Bom, eu acho que essa apresentação está feita, É importante que vocês leiam o texto, então, considerando essas informações. A Itália tem uma memória em relação à Segunda Guerra Mundial, que é uma memória dividida, é uma memória muito complicada, como são, os conflitos e as guerras. Normalmente deixam, pedaços de memórias divididas. Não é só uma exclusividade da Itália, nem uma exclusividade da Segunda Guerra Mundial. Então, acho que são pontos importantes. Eu queria, na aula de hoje, só levantar para vocês já lerem, o texto com algumas preocupações, reparando, na construção de narrativas sobre a memória, e vendo qual a postura que o Alessandro Portelli vai tendo em relação a esse material que é colhido pela história oral, certo? Acho que posso parar por aqui, mas fico à disposição aqui para dúvidas e questões de vocês. O Luiz Antônio escreve: coisa de vilão de desenho animado soltar o Mussolini. A operação de soltura do Mussolini foi uma operação assim, meio que espetacular. Foi feita por um chefe de uma unidade especial da SS, que era o Otto Skorzeny, era um oficial que cuidava da espionagem e de operações especiais. Mussolini estava preso num hotel numa montanha, num lugar de difícil acesso, cercado por uma guarda enorme. Então, foi um ato de uma unidade de paraquedistas alemães que foi lá, soltou o Mussolini, levou ele para o norte, e colocou ele jamais como um fantoche, dessa República Social Italiana. O Gustavo pergunta: eu gostaria de saber quantas páginas da resenha do documentário Cabra Marcado para Morrer. Olha, Gustavo, a resenha, eu estou pedindo sempre a resenha de 2, no máximo 3 páginas, mas fiquem livres, para avançar um pouquinho mais, não se preocupe com isso. A ideia da resenha não é reproduzir o que está dito no documentário, mas é simplesmente fazer um texto de opinião de vocês, um balanço mesmo do documentário, o Cabra Marcado. Ok, bom, mas por enquanto essa resenha do Cabra Marcado para Morrer, eu não marquei a nova data para entregar, certo? Então, a nova data que eu marquei é do fichamento do Portelli, tá bom? Assim, não vamos ainda adiantar as coisas, Eu vou mandar para vocês também essa semana uma mensagem refazendo, o calendário da disciplina, inclusive com a prova escrita, Eu vou mandar para vocês uma prova escrita pelo Moodle, vocês vão ter alguns dias para responder, e postar de volta essa prova. Eu ainda vou refazer esse nosso calendário, cronograma. Luiz Antônio fala ali: esse contexto da Itália no conflito armado é super complicado, Desenvolvimento da máfia em ajudar a combater o regime fascista e depois eles se apropriaram de certas regiões para isso. Sim, é verdade, Luiz Antônio. A máfia, ela foi uma das coisas que o governo fascista era muito forte, era no combate à máfia no Sul. A máfia vai servir aos aliados como uma forma de penetrar em várias comunidades no Sul. Então, isso já foi alvo de documentários, tal. Não só na Itália, mas na França também.
a resistência francesa vai se usar muito da máfia. Né? Existe um documentário que se chama, como é que se chama? Acho que são Os Bandidos da República. Né? Um documentário francês que diz o seguinte, que na época da Segunda Guerra Mundial, como de Gaulle estava exilado na Inglaterra, ele montou uma rede ligada a ele da resistência francesa. Existia uma resistência francesa ligada ao Partido Comunista Francês, outra ao Partido Socialista e uma outra ao de Gaulle. Né? Existiam várias resistências francesas, inclusive um Conselho Nacional da Resistência que juntava todas essas forças. Né? Mas o que o de Gaulle fez? O de Gaulle disse o seguinte, que resistência aos alemães era uma coisa que era importante ter o uso de profissionais. Ele falava profissionais mesmo. Que profissionais são esses? São falsificadores de documentos, são contrabandistas, são prostitutas que podem acessar determinados locais onde os alemães estão servirem de informantes. Né? Então, se formou na França uma rede enorme no submundo do crime, muito ligada à resistência, né? e que abastecia de informações a resistência. A mesma coisa os americanos tentam fazer no sul da Itália, né? Já com os contatos que os americanos tinham com a máfia de Nova York, a máfia ítalo-americana de Nova York, vai oferecer contatos familiares e organizativos às forças aliadas no sul da Itália. Né? Então, com a vitória dos aliados, a máfia tem uma sobrevida na Itália pós Segunda Guerra Mundial, inclusive dentro do partido dominante na política pós 45, que é o Partido Democrata Cristão. Né? Era fortemente tomado pela máfia, como apareceu na Operação Mãos Limpas, tá? Em 1990, né? Quando acontece aquele problema na Itália. Mas isso é um zoom, né? Que a gente faz. Né? As Brigadas Vermelhas, né, dos anos 70 e 80 tentam reviver esse período dos partigiani, né? O Luiz Antônio tem razão. Né? Mas, claro, é um contexto bem diferente. Né? É um contexto bem diferente. Porque ali já se tratava de uma Itália com um regime democrático, institucional, já, né? E foi uma guerrilha radicalizada pós-68, vamos dizer assim, que foi muito forte na Europa Ocidental. Na Itália, as Brigadas Vermelhas e outros grupos. Tinha também o grupo Baden-Meinhof na Alemanha Ocidental. Tinha a guerrilha também na França. Né? Então, são formas de guerrilha urbana de grupos de extrema-esquerda, né? Mas que tentam fazer esse link com a resistência da Segunda Guerra Mundial, mas era um contexto diferente. Né? As consequências, realmente, então, as consequências da queda do nazifascismo são muito grandes, né, para o bem e para o mal. Né? Por exemplo, naquele documentário que eu falei, né, dos Bandidos da República da França, né, mostra como a cidade de Marseille, né, Marseille, no sul da França, um porto, né, tinha uma máfia enorme ali, uma máfia da Córcega, né, a máfia dos corsos que dominava Marseille. Né? Essa máfia vai dominar a política local por décadas no sul da França. Por décadas. E, assim, promovendo mortes, atentados, exploração da jogatina, exploração do tráfico de drogas. Isso vai ser usado também vai ser usado pelos serviços secretos francês e americano para a repressão à guerra na Argélia. Né? Era a forma de lavagem de dinheiro também para determinadas operações encobertas do Estado. Então, assim, os órgãos de vigilância sempre tiveram uma ligação muito forte com o submundo do crime. Né? Isso é muito conhecido em toda a literatura especializada. Certo? Então, é um ponto bem, né, estudado, né? Mas muitas vezes meio encoberto, né, da historiografia, né? Pela historiografia. Né? Bom, o que mais, minha gente? Deixa eu ver aqui. Espera aí só um pouquinho.
O jogo Máfia 2, o personagem principal volta da Segunda Guerra e entra para a máfia do Zeu porque viu os mafiosos se... É uma situação real até, né? Bom, eu vou aqui dar um pause, né, na gravação, já está com 45